Abraço de tudo bem, meu povo? Beleza? Resumão da lição número 8, beleza? Número 8, que tem por título Garoto Prodígio, meu povo. Alô, beleza? Garoto Prodígio. Muito bem, vamos fazer uma oração, né? Para Deus nos capacitar. Senhor Deus, capacita-nos com o poder do Teu Santo Espírito, para que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu Santo Nome, por Jesus. Amém. Meu povo, nós sem Deus não somos nada. E o que falar, né, desse texto aqui, né, que Abraão é colocado em prova, meus irmãos, no qual é pedido a Abraão para sacrificar o seu próprio filho. Meus irmãos, nós vamos falar de um Deus de milagres, o Deus dos impossíveis, o Deus proverá, o Deus que pode todas as coisas. Meus irmãos, Deus é grandioso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, sabe e pode todas as coisas. Meus amados irmãos, Abraão agora passou pelo primeiro momento. Qual foi o primeiro momento crucial da vida de Abraão? Sai da tua casa e da tua parentela, deixa tudo. Meus irmãos, será que eu e você estamos prontos para deixar tudo para trás? Casa, bens, família, tudo por causa de Deus? Lá mais na frente, teve o caso do jovem rico que falhou, ficou apegado às coisas materiais, não deixou as coisas por causa de Deus. O primeiro momento crucial da vida de Abraão, ele passou no teste. Ele deixou tudo para trás. Deixou a cidade, deixou seu pai, deixou aquela cidade idólatra, deixou tudo para servir ao Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus, ele é capaz de tudo, meus irmãos, por causa de mim e de você, por causa da humanidade. E agora, meus irmãos, o segundo momento crucial da vida de Abraão foi: Abraão, você tem que sacrificar o seu filho para mim. Meus irmãos, é preciso muita confiança em Deus. É preciso muita coragem. É preciso muita obediência, meus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Será que você teria coragem de sacrificar o teu filho por causa de algum parente? Por causa de algum amigo? Para salvar uma cidade, de repente? Para salvar o teu município? Para salvar o teu estado? De repente você teria coragem de dar a vida do teu filho para salvar o teu país? Meus irmãos, é uma pergunta dura e difícil de se fazer. Porque a verdade é que nós não daríamos. A gente jamais teria coragem de dar uma criança inocente, o teu filho que você ama, que criou com tanto sacrifício, que até hoje cria, cuida, ama, e dá de repente o teu filho por causa de pessoas que nunca te olharam. Talvez por pessoas que te desprezaram. Talvez por pessoas que nunca vão ter coragem de fazer a mesma coisa por você. Dá a vida do teu filho por pessoas que estão presas, pessoas drogadas, pessoas nos vícios, no pecado. Abraão, meus irmãos, não negou o seu próprio filho. Abraão entregou Isaque. Ele teve coragem. Meus irmãos, nesse caso, Abraão representa Deus. Deus teve coragem. Deus teve um plano de dar o seu filho em resgate de muitos. Deus deu Jesus para salvar toda a humanidade. Mas, meus irmãos, agora chegou a parte de Isaque. Isaque também aceitou se oferecer em sacrifício. Ele era um jovenzinho, um adolescente, ele poderia ter resistido ao pai, fugido, corrido, ter resmungado, ter dito não. Que a gente vê que hoje muitos adolescentes brigam com os pais, não obedecem, mas Isaque foi criado no temor do Senhor. Isaque temia Deus. Isaque representa agora Cristo, porque Cristo se ofereceu para morrer no meu e no teu lugar. Então, ali Abraão representava Deus Pai, que foi capaz de dar o seu filho para salvar a humanidade. E Jesus, ali, ou melhor, Isaque, representava Jesus, que concordou com o plano da salvação, que se ofereceu para salvar a mim e a você. O nosso Deus é um Deus de milagres. Meus irmãos, você sabe por que Abraão passou por isso? Porque Abraão teve um momento da sua vida que ele fraquejou, meus irmãos. Quando Abraão pecou, quando a humanidade pecou, nós sofremos,
nós morremos, o primeiro momento em que Abraão sofreu foi quando teve de expulsar o seu filho de casa, Ismael. Existem impossíveis para Deus? Não, meus irmãos. Para Deus tudo é possível. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, onipotente, que pode todas as coisas. Nós temos vários exemplos na Bíblia, meus irmãos. Sara era estéril, mas Deus abriu a sua madre e ela teve Isaac. Rebeca também teve problema, era estéril, e Deus permitiu, abriu sua madre e ela teve Esaú e Jacó. Meus irmãos, também teve o caso de Raquel. Raquel também era estéril. Sim, e Deus mais uma vez operou um milagre. E nasceu quem? Nasceu José e Benjamim. A mãe de Sansão também era estéril, meus irmãos. E Deus abriu a madre dela. Ana também era estéril. Ela orou, pediu que o poder de Deus estivesse sobre ela. E ela concebeu e teve o profeta Samuel. Meus irmãos, outro milagre de pessoa estéril foi Isabel, a esposa de Zacarias. Era estéril, os dois já eram avançados de idade, já eram velhos, assim como Abraão e Sara já eram velhos, já não tinham mais condições, já eram idosos, já tinham passado seu momento fértil, o período de produzir criança, filho. Mas mesmo assim Deus operou um milagre. Isabel teve João. E o maior de todos os milagres, meus irmãos, Deus não tem barreiras para ele. Deus fez com que Maria, sem precisar de pai, o Espírito Santo gerou em seu ventre, meus irmãos, Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Jesus, meus irmãos, veio da linhagem de Abraão. Abraão, meus irmãos, foi um homem de fé. Meus irmãos, sempre é seguro obedecer. Vocês viram a submissão de Isaac, mas a obediência de Abraão. Meus irmãos, obedecer sempre é mais seguro. Obedecer traz salvação, meus irmãos. Foi através desse lindo gesto de Abraão e de Isaac que através da geração dele veio Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém? Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa do meu resumo. Meus irmãos, Jesus Cristo era o único sacrifício perfeito para salvar a mim e a você e salvar toda a humanidade do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele, meu irmão, que representa a humanidade. Onde Adão falhou, Jesus veio e cumpriu para salvar a mim e a você. Meus irmãos, uma coisa que nós podemos aprender dessa história: Isaac foi um milagre, assim como outras crianças. Assim como Jesus foi o maior milagre de todos para salvar a humanidade. Deus, por mais difícil que seja o seu problema, você tem que confiar nele, porque ele pode tapar a boca dos leões, derrubar muralhas, meus irmãos. Pode abrir o mar vermelho, derrotar gigantes. Ou seja, Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus seja louvado sempre, que nós possamos acreditar no Deus proverá, o Deus dos milagres. E lembrando, esse mesmo Deus, o seu Filho amado, já está voltando para resgatar os salvos. Deus abençoe a todos vocês. Espero ter ajudado. Tchau, meu povo! Beleza!